quando eu não era mãe, né? Durante esses anos todos, eu não fui mãe. Eu me colocava como a rede, né? Então, eu falava muito isso, eu não sou mãe, eu sou rede. E todo mundo me falava, ai, Carol, o que falta pra você é ser mãe. Então, hoje, te escutando, caiu uma ficha, assim, realmente. Quando eu penso, eu na sala de espera e a minha filha dentro de um consultório, pra mim é inimaginável, assim, isso não existe mais, em nada. Então, eu ainda consigo sentir mais empatia pelo que você fala, e eu acho que a gente tem que começar realmente a pensar e a dizer que a gente não deve ficar em profissionais que trabalham dessa maneira. Porque, principalmente pensando na criança com autismo, isso é muito cruel, né? Uma criança que muitas vezes não consegue ter domínio das próprias emoções e o único ponto de segurança dela são os pais, são esses cuidadores familiares, e você deixa eles lá na sala de espera, é cruel, né? Sim. É uma ruptura muito cruel. E aí a criança pode entrar, por exemplo, numa sala maravilhosa de integração sensorial, que é o que a gente todos os equipamentos existentes do planeta. E ela vai chorar o tempo todo, ou ela vai ficar rodando na sala o tempo todo, e vai sair e falar, ai, mãezinha, né? Coisa da mãezinha. Ai, mãezinha, hoje ele rodou o tempo todo, estava numa busca vestibular. E, na verdade, se a mãe estivesse junto, muitas vezes essa desorganização emocional nem ia acontecer. Sim. E nem era algo sensorial. Enfim, acho que pra gente começando a pensar, né? Sim. Não existe hoje pra mim pensar em um profissional que não coloque esses pais, ou um cuidador particular, ou uma avó, uma tia, uma madrinha junto, né? Uma rocha, né? Um ponto ali de referência até pra criança. Falar assim, não, tá, eu tô num ambiente seguro. E veja bem, se a gente não tá falando que isso é regra, né? Mas a atitude do profissional precisa ser essa. Sim. Porque às vezes sim, a gente precisa separar até para trabalhar algumas coisas com essa criança. Mas eu acho que a atitude, né? Eu penso que é um pouco como a escola, por exemplo. Você vai botar o seu filho, matricular ele na escola, aí vai ter aquele semana da adaptação. Algumas escolas conseguem ainda ser mais neurocompatíveis, não sei se esse é o termo certo, do que outras, de tipo, você vai ficar na sala 1 horinha ali junto com a criança, aí depois meia horinha, depois 15 minutos, depois você vai para uma sala separada, mas você vai estar lá na escola. Tem escolas que já fazem esse desmame, né? Fazer isso, por exemplo, numa terapia. Eu entendo que o pai, a mãe, o cuidador estar presente todos os dias dentro da sala atrapalha em muitas situações. Mas fazer quando você está criando o vínculo, eu falei isso muito com a Stenkopf sobre a importância do vínculo do terapeuta com a criança, por que não trazer o pai, a mãe, o cuidador nesse momento, assim, sabe? Para ele sentir essa segurança, essa transferência de tipo assim, não, se mamãe tá aqui, o papai tá aqui, tá bom, então vou ver o que essa mulher que tá aparecendo na minha frente tem a me oferecer. Assim, será que ela é legal? Será que ela é legal? Será que ela não é? Aí o pai e a mãe ficam mais tranquilos também, porque eles sabem exatamente quem tá lá dentro com ele e não fica essa coisa de, não, mãezinha, gente, eu tenho ranço dessa palavra, tal da mãezinha. Fica aqui na sala, tá? É normal, ele vai chorar um pouquinho, tá? Faz parte do processo. Sim, a gente sabe, crianças choram. A primeira forma de comunicação de uma criança é chorando, newsflash. Se você tiver um neném, quando ele estiver com fome, quando ele quiser o seu abraço, quando ele quiser só o seu colinho, vai ser chorando, ele não vai virar e fazer mímica pra você. Então a gente entende como pai e mãe que a criança chora, mas existem choros e choros. E a mãe, né, você provavelmente já percebe o choro do desespero, o choro do aconchego, o choro da fome, o choro da dor. São choros diferentes. Você consegue entender isso. Então, por que não fazer esse processo de desmame, até para as terapias irem melhor, né? Acho que nem de desmame, de acolhimento. De acolhimento. Acho que essa é a palavra, assim, a gente acolher a criança e não aceitar profissionais que não façam esse acolhimento. Acho que é uma das coisas que eu sempre batalhei e eu colocava, né? Quando a gente começou era isso, vamos fazer reunião de equipe. É todo mundo junto, é todo mundo pensando, mas os pais não podem participar. Então não vai rolar reunião de equipe. Sim. Não sei se eu gosto muito de estar nesse ambiente sem os pais, porque, gente, né? Que adianta a gente ficar ali, aquilo, tem as ressalvas, em alguns momentos, a gente ficar ali falando termos técnicos, com o pai presente, não vai fazer sentido para o pai. Então, pode ser que nessas reuniões não tenha tanta necessidade, mas que o pai, a mãe, o tio, a tia, quem seja, esteja ali sabendo que as coisas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo,
é parte fundamental para que tudo dê certo. Então, eu costumo dizer assim, você fala, é um divisor de águas. Eu vejo que, na verdade, é uma conquista e uma abertura que vocês possibilitaram enquanto tratamento ali do Davi. Né? Vocês também compraram essa ideia, não, então tá. Então agora a gente tá junto, eu vou pensar, então tudo que eu também falava, eles faziam dever de casa, ia estudar, ia pensar, ia vir discutir. Porque é isso, a gente não tem... a gente estava até discutindo, vamos falar do currículo ou não vamos? Porque não adianta eu ter o currículo todo e não ter empatia. Sim. Né? Isso de nada adianta. E os pais da mesma maneira. Não adianta saber tudo ou não saber nada e também não confiar. Então, é uma mistura de empatia com confiança. Sim. Acho que a terapia ocupacional e a integração sensorial, ela está nesse lugar. Ela versa sobre empatia e segurança para essa criança e para essa família o tempo todo. Sim. E aí, Carol, eu te pergunto dessa questão, o que é a terapia ocupacional para a criança? Assim, para que ela serve? Tá. Para que ela veio, né? É assim, a gente trabalha com disfunção ocupacional. Se a gente for pensar no cotidiano de uma criança com autismo, ela provavelmente vai ter um déficit ocupacional em autocuidado, em mobilidade, em função social. Tá? A gente vai olhar para vamos pegar esses 3 pilares e ver onde que está essa disfunção. Normalmente, existe um diagnóstico co-ocorrente, que é a disfunção do processamento sensorial, que vai estar interferindo nessas ocupações. O brincar e o estudar não estão ocorrendo, por exemplo, porque a criança tem uma disfunção do processamento sensorial. Então, o meu dever enquanto TO é buscar aonde está essa disfunção, né? Onde ela ocorre e trabalhar. E aí, o mecanismo de trabalho da TO é o brincar. Então, por meio do brincar, a gente faz o tratamento e o trabalho dessas disfunções ocupacionais. Sim. Ficou claro? Ficou muito técnico? Ficou muito, assim, pra mim ficou super claro. Mas é que eu tava conversando com a própria Carol. Quando você é mãe, uma mãe atípica, né? Você entende mais do que as pessoas normal vão entender. Faz parte. Pelo menos é o que eu entendo como ser mãe de uma criança atípica. Eu sei que vão ter pais que não vão entender, mesmo sendo pais de uma criança neurodiversa, mas o meu funcionamento sempre foi, independente do Davi existir, antes do Davi existir, se eu não entendia alguma coisa que eu preciso, eu ia atrás, eu ia lá até virava um hiperfoco. Eu falo, não sou mãe do Davi à toa, minha gente. Tem muito fenótipo autista nesse ser humano aqui. E a terapia ocupacional, vamos lá, o autismo é um atraso de desenvolvimento. Antes de virar um diagnóstico de autismo, você tem claramente um atraso de desenvolvimento. Aí vai ver em qual área que está o atraso. Às vezes são em várias áreas do desenvolvimento infantil, às vezes é em uma área. Às vezes você vai ter autista que não tem atraso de fala. O Davi teve atraso de fala. Às vezes o atraso dele vai ser motor, né? Vai andar mais tarde, vai sentar mais tarde. Então, antes de virar um diagnóstico de autismo, você tem esses noção, atrasos. Esses atrasos. E aí a terapia ocupacional vem para já entrar nesse momento do atraso, muito antes do diagnóstico, para já começar a direcionar, né? Tanto que a gente não trabalha com diagnóstico. A gente trabalha com sintomas. Então, o que é sintoma? O atraso de fala é um sintoma. E aí eu vou ver o que o atraso de fala está impactando no cotidiano dessa criança. Então, se for pensar lá nos primeiros anos de vida, o que o atraso de fala está tendo impacto no estudar, no brincar? Opa, então está tendo impacto porque tem uma disfunção sensorial. Então, vamos lá olhar para essa disfunção. Eu não necessariamente preciso que uma criança venha com um diagnóstico para mim. Aliás, eu não preciso. Sim. Se ela vem com um atraso de mobilidade, eu vou olhar para isso, pensando nesse macro, né? Que é esse desempenho ocupacional dela. Sim, porque outra história da mãezinha é que você vai ouvir muito que cada criança tem seu tempo. Mas, gente, não mesmo. Existe uma grande média, existem os marcos. Se a sua criança não está acompanhando a média existe por um motivo, tá? Ela vai te dar um norte. Se a sua criança não está acompanhando e ela está, inclusive, muito aquém do marco, vai investigar. Não é normal. Não importa se cada criança tem o seu tempo. Eu acho que isso até é uma coisa que já está caindo muito, já está virando até eu vou falar meme, né? Porque minha geração é a geração do meme, mas assim, já está virando uma coisa que já caiu, porque eu mesmo escutei
quando eu vinha com as minhas suspeitas pra pediatra, não tá falando, não olha pra quando eu chamo 100% das vezes. Ah, não, mãezinha, mas olha só, eu falei com ele, ele olhou. Jura? Nossa Senhora. Você é uma pessoa diferente na vida dele. Você é algo que vai chamar a atenção dele. Eu tô ali todo dia. Ele já cansou, já enjoou da minha cara. Então, se a mãe tá trazendo... e mãe sempre sabe, né? É isso que eu ia falar. O feeling de mãe é incrível, assim. Porque se você desconfia de alguma coisa desde os primeiros dias de vida, porque a gente sabe, desde os primeiros dias de vida, você vai olhar para tua criança, você vai conhecer a tua criança. Se você estiver aberta a isso, se você estiver nesse vínculo que a criança pede, independente se você gestou ou não essa criança, você vai conhecer ela. Se existe algum alerta, alguma inquietação, não permita que qualquer pessoa te desmereça nesse olhar. Né? Seja a sua mãe, né? A avó da criança, seja a sua irmã, seja o próprio médico, vai atrás e vai tentando entender esse sentimento. Sim. Uma das coisas também que eu sempre trabalhei, pensando na função sensorial da criança, é o feeling da mãe. Então, o tempo todo, eu até enchia seu saco, né? Aline, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Eu falei, não, porque ela não me encheu o saco, eu amava. Não, mas é isso, assim, porque se eu não pego confiança, né, no olhar da mãe, se eu desmereço esse olhar, se eu começo naquele discurso de que mãe super protege, essa criança tá assim porque é super protegida, não, ele não tá falando porque você fala por ele, não sei se você escutou isso, muito. Mas isso é muito comum também, primeiro filho, você tá vendo coisa. Nossa, buscar tal do pelo em ovo. Gente, que tem um ódio dessa expressão também. Já fiz a tabela Pix do autismo, tá no meu Instagram. Se alguém me falar que eu tô buscando pelo em ovo, tem que me fazer um Pix de R$250, tá? Vocês estão me devendo. É isso, assim. Acho que TO vai trabalhar com as angústias da mãe, porque são angústias do cotidiano, sim. Entendeu? Então, a mãe, o pai, eles precisam realmente estar no centro do seu olhar enquanto terapeuta ocupacional. Sim, legal. Isso é muito, muito legal, porque você vai ver justamente a maioria falando o contrário, né? Que a criança está no centro. Mas eu entendo quando a pessoa coloca essa afirmação no sentido de é importante para mim que a criança se desenvolva, lá. Mas assim, trazer essa família também para estar no centro, eu acho assim uma mudança de chave sensacional e que é o que eu, como mãe, vi diferença no tratamento do Davi. Legal. E aí a gente estava falando sobre o processamento sensorial, né? O transtorno do processamento sensorial. O que é o transtorno do processamento sensorial? Como é que ele se manifesta, por exemplo, Carol? Tá. Vamos falar em coisas bem claras, sem usar termo técnico, né? Como descreve o Davi, igual a gente descreveu na anamnese, que era uma criança que corria, lembra disso? Sim. Eu não sei se você vai lembrar, eu lembro muito do nosso primeiro contato no gramado, como é que o Davi era. Você lembra desse momento? Você consegue descrever? Lembro, lá na outra casa, assim. Isso. Eu falava assim pra Carol, né, que na verdade o primeiro grande ponto que me chamou a atenção no Davi, muito antes do atraso de fala, era a agitação. Eu falava que o Davi era muito agitado, ele não parava um minuto. Eu engravidei do meu segundo filho, o Davi estava com 4 meses, eu engravidei do Gabriel. E aí, então, o desenvolvimento do primeiro ano do Davi, eu estava com barriga, né? E chegando perto do primeiro ano, que o Davi começou a andar com 1 ano, foi de fato andar com autonomia com 1 ano e 1 mês, eu virava pro Thiago e falava assim, não tem a